Eu queria dar um informe de que a publicação da Terra de Direitos, a Maria Eugênia trouxe alguns exemplares, mas também tem a versão digital, não precisa ninguém se desesperar, né? Pode acessar depois no site da organização. Nós disponibilizamos no andar de baixo, onde ontem foi o lançamento de livros e hoje está instalada também uma livraria, tá? Então vocês podem, ao final do painel, também pegar alguns exemplares. Eu vou passar a palavra para o Benedito Barbosa, advogado popular da CMP, da União de Movimentos de Moradia de São Paulo, e queria, com isso, fazer aqui uma homenagem ao Dito, que é um lutador incansável dos movimentos de moradia, não só em São Paulo, mas em todo o país, um grande articulador, um advogado popular, né, da maior qualidade e que tem estado do lado das ocupações, inclusive o Dito sofreu violência policial em diversas delas, foi agredido no exercício da sua profissão. Então, Dito, queria dizer que sua presença aqui é uma grande honra no Congresso do IBDU. Obrigado. Alô. Primeiro dizer, né, que é uma alegria também muito grande, né? Eu já fazia tempo que eu não participava do Congresso, né, do encontro do IBDU, né, e ver, né, nesse momento da conjuntura, uma conjuntura tão difícil que nós estamos passando no nosso país, né, essa sala tão lotada, né, e a gente viu aqui também a presença de tantos estados, tantos atores que estão na luta pela reforma urbana, pelo direito à moradia, atuando na linha direta da defesa, na pesquisa também, que é tão importante também, né, teve todo o levantamento aqui, né, agora feito, né, pelo IBDU, aí, com participação da Universidade Federal do ABC, vários pesquisadores, né, fazendo esse levantamento que só ajuda a gente, né, que está também, vamos dizer assim, mais nas fronteiras da luta, né, junto com os movimentos, né, nos ajudando também, nos apoiando nesse processo de enfrentamento, né. Então acho que é muito importante também a gente estar junto nesse momento e ampliar cada vez mais esse processo, né. Queria também fazer referência à mesa anterior, mais cedo também, com a presença aqui das mulheres. A Maria Eugênia acabou de chegar, né, Maria Eugênia? Mas muito importante também aquela mesa, porque isso vai também, esse processo também vai, vamos dizer assim, somando, né, nessas lutas e fortalecendo também as nossas redes de resistência nesse processo, né? E eu então queria trazer, né, que esse processo, vamos dialogar muito também com a fala do Henrique, com a fala da Maria Eugênia, né? Porque a gente também já está no dia a dia junto, fazendo muitas coisas, né? Dizer que essa luta nossa, né, pelo direito à moradia no país, né, ele tem um histórico, né? E é um histórico que começa, né? A gente, desde que nem vamos falar do período anterior à ditadura militar, né? Mas, né, nos anos 70, mas já nos anos 80, né, logo depois do processo de constituição, da Constituição Federal de 88, né, há um processo já nos meados dos anos 80, né, em São Paulo, mas também em todo o país, né, processos intensos de luta, de ocupação, de enfrentamento, e esse processo nunca parou, né? O Henrique já fez aqui referência, né, que a luta direta, né, pela terra e pelo direito à moradia, né, nas nossas cidades, né, ele é cada vez maior e cada vez mais intenso nesse momento, né, em que pese toda a situação de enfrentamento, né, toda a situação de conflito que a gente tem e está vivendo nesse momento, né, a gente vem percebendo que os movimentos, né, que o povo está fazendo ocupação e está ocupando os espaços e fazendo esse enfrentamento no dia a dia. E isso não é só na cidade de São Paulo, isso é em todo o país, especialmente, claro, nas cidades maiores, onde os movimentos estão mais organizados nesse processo de luta e de ocupação. Mas a gente também, para fazer uma referência, né? É importante dizer, né, que grande parte desses processos de ocupação, é importante também dizer, não são muitas vezes articuladas e organizadas, né, pelos movimentos organizados. Esses processos, eles são espontâneos e eles vão acontecendo, né, ou nesse momento, né, de uma forma mais profunda, inclusive em função da crise, né, em que o peso do custo dos aluguéis, né, ele pesa de sobremaneira sobre a renda das famílias, né? Ou seja, como é que é possível, por exemplo, uma família, né, de baixa renda pagar, né, de aluguel, eu não sei aqui aqui em Florianópolis, né, mas em São Paulo, por exemplo, um quarto, cozinha no centro de São Paulo,
né, chega a custar 800, R$ 1.000, né, né, e enquanto muitas das famílias, né, não ganham, né, a renda é super baixa, como é que as pessoas vão conseguir pagar um aluguel dessa natureza? E lá é assim, né, se você não tem condições de pagar o aluguel, né, e muitas vezes, se você paga o aluguel, as pessoas não conseguem comer, e se comer não paga o aluguel, o povo vai fazer ocupação, ele vai morar em algum lugar, né, e esse processo está sendo cada vez mais intenso nesse momento, né? Então, o primeiro momento, a gente podia dizer, né, não é para fazer um enfrentamento à especulação imobiliária, não é para fazer enfrentamento direto ao Poder Judiciário, mas é basicamente por uma questão de sobrevivência que as pessoas vão fazer esse processo de ocupação e vai fazer esse processo de enfrentamento. Evidentemente que há consequência, né, dessa agenda que está em curso no país nesse momento, né, de amplos processos de ocupação. Claro que existem as ocupações organizadas pelos movimentos, como aqui o Henrique já fez referência, né, como a ocupação Povo Sem Medo do MTST lá em São Paulo, a ocupação Isidora lá em Belo Horizonte e tantas outras ocupações, né, que pese todo esse processo, a gente sabe que as ocupações elas estão acontecendo nas cidades em função, né, dessa crise do desemprego e toda essa situação que nós estamos vivendo. E esse processo ele aconteceu ao longo dos anos, né? Na cidade de São Paulo, por exemplo, que teve uma estratégia também de fazer essa luta na área central, né? Os movimentos decidiram fazer uma retomada do centro da cidade a partir dos anos 90 e fez isso e vem fazendo isso, né, disputando, vamos dizer assim, centímetro a centímetro, né, o território do centro da cidade de São Paulo, mas esse processo não acontece só nas áreas centrais da cidade, mas também nas periferias, né? E qual que é a postura, né, do judiciário, né, tem sido historicamente nesse processo, né? E aqui também já foi feito aí fala, né, referência, né, sobre isso, né? Primeiro, né, há um processo intenso, né, de criminalização, né, das lutas, né, dos movimentos populares organizados no nosso país, né? E o Poder Judiciário, vamos dizer assim, é o grande ator, né? E não só o Poder Judiciário, mas a gente poderia dizer, inclusive o sistema de justiça, parte do Ministério Público também, que atua, né, nesse processo, né, atua de forma, né, a criminalizar as lutas dos movimentos populares, né? Há, inclusive, né, um conjunto, né, de um aparato legal hoje, né, como a lei das organizações criminosas, a lei antiterrorismo e outras leis, né, que vêm também, né, que ajuda, vamos dizer assim, né, incrementa também esse processo de criminalização com prisões, com perseguição, né, às lideranças, né, nas ocupações, né, e com a atuação direta, né, do Poder Judiciário, né. Em geral também, né, a gente nesses processos de luta, de enfrentamento, né, a gente sabe, por exemplo, que a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, ela não estabeleceu uma hierarquização, vamos dizer assim, dos direitos, né, pelo menos de uma forma muito clara na Constituição, né? Mas a gente percebe, né, que em geral há uma sobreposição muito forte, inclusive, né, da companheira aqui do Movimento Negro, hoje de manhã, né, colocou, né, da nossa tradição escravocrata, patrimonialista, né, toda uma sobreposição do direito de propriedade, né, sobre o direito à moradia, né? E evidentemente que esses dois direitos estão em conflito intenso nesse momento, né, e é uma guerra aberta, né, vamos dizer assim, né, frente, vamos dizer assim, à disputa desses dois direitos. A outra questão, né, também é a postura de omissão, né, que gera violência, né? E essa postura de omissão do Poder Judiciário ela é muito grande, né? No Poder Judiciário de uma forma geral. A gente sabe que há exceções na regra, também a gente não pode aqui, né, generalizar, a gente tem, né, processos, às vezes, de mediação, de negociação, né? Mas esses processos, eles são absolutamente pontuais. A pesquisa, inclusive, já fez bastante referência a isso, mostrado aqui pelo Henrique, que, vamos dizer assim, corrobora um pouco com aquilo que a gente aqui está falando. Mas a verdade, né, é que, em geral, a postura é de violência, né? Inclusive, o próprio Código de Processo Civil, né, o novo CPC estabelece, né, algumas garantias mínimas. A gente, né, fez uma luta intensa, né, para que o Código de Processo Civil, né, naquilo que diz respeito às possessórias, pudesse, inclusive, né, garantir mais direitos, né, aos ocupantes, né, inclusive, né, mais proteção nas situações de conflito. Não foi possível, inclusive, na disputa com a bancada ruralista lá no Congresso Nacional e no Senado, mas daquilo que a gente conquistou, por exemplo,
é possível, por exemplo, que o juiz possa, né, e é permitido que o juiz vá lá ao local do conflito para poder acompanhar aquela situação. Eu não sei, né, nós aqui que somos advogados, ou todos nós que somos atores da luta da reforma urbana e muitos acompanhamos essas situações de conflito, eu não sei se vocês já viram, mas eu nunca vi, né? E eu já estou há bastante tempo atuando no movimento de moradia, como advogado popular. Eu nunca, não sei se a Maria Eugênia no Paraná, nunca vi um juiz ir no local do conflito para acompanhar, pelo menos na área urbana, eu nunca vi, né? E está lá escrito no CPC e o juiz poderia fazer isso, porque isso ajuda, né, a construir e, vamos dizer assim, e viabilizar algum processo de mediação nesse processo que já é tenso, né, e extremamente violento, né? E a outra questão também é que a gente tem que romper, né, com essa ideia também, né, que o juiz, né, da neutralidade do judiciário não é neutro, né, o juiz está defendendo defende interesse de classe, né, nessa disputa, né, há interesses em jogo e nós, né, que somos atores da reforma urbana e que estamos na luta, né, estamos do lado do povo mais pobre, do povo que está sofrendo, do povo que está na situação do conflito, né. Enquanto isso, né, em geral, né, o Poder Judiciário, o juiz, né, está, né, numa postura muitas vezes, né, contrária, absolutamente contrária aos nossos interesses. É por isso que, né, muitas vezes esses conflitos também se amplificam, né. Uma outra questão que eu queria também trazer, né, a Maria Eugênia, a gente participa junto desse processo, né, pouco mais de 15 dias, 10 dias, né, Maria Eugênia, nós tivemos um encontro nacional do Comitê Nacional de Defensores e Defensoras, né, de Direitos Humanos lá em Brasília, para fazer um pouco também uma análise, né, sobre a situação dos conflitos no Brasil e também como a gente garantir, inclusive, o processo de proteção aos defensores que estão ameaçados ou pela polícia, ou ameaçados de morte, né, muitos ameaçados de morte, muitos na situação de conflito, né, não tem nenhum tipo, né, inclusive, mais de proteção do Estado, porque inclusive a Política Nacional de Proteção dos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos hoje praticamente foi extinta, né, no âmbito federal, né, e o que nós temos percebido, né, infelizmente, né, uma história de morte, né, de assassinatos, né, de lideranças e de dirigentes, né, não só, né, no campo, assim, não só no campo, mas também na cidade, né? E já são, só neste ano de 2017, mais de 60 defensores e defensoras de direitos humanos assassinatos em função da luta pela terra rural ou urbana, né? E a grande parte desses conflitos estão associados à luta pela terra e também, claro, né, permeado aí por uma quantidade gigante de processos de violação, né? E aí a Maria Eugênia fazia referência da ocupação Lanceiros Negros, né? A gente está trazendo uma foto lá dos companheiros do movimento do MLB, mas do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que compartilhou com a gente participou, acho que grande maioria de nós aqui acompanhamos, né? Uma reintegração de posse que aconteceu às 9 horas, 8 horas da noite, né? As crianças estavam dormindo dentro da ocupação, uma coisa absurda, né? E uma violência gigante, né, que aconteceu, né? E a polícia, né, a brigada militar, né, lá do Rio Grande do Sul expulsou, né, essas famílias da ocupação desse prédio, né, lá no centro de Porto Alegre, né, e gerando aí esse confronto, né. Então esse processo, né, a omissão do judiciário, né, claro, tentando criminalizar ou responsabilizar, inclusive, o jogar nas costas do movimento, né, a situação e a consequência do conflito, quando na verdade é o Estado, né, o poder público, o judiciário é que tem que apresentar a solução, né, não jogar nas costas, né, vamos dizer assim, das vítimas desse processo, né. Outra questão também que eu queria fazer referência, né, muito rapidamente, que a Maria Eugênia também já falou, que é o caso de São Paulo, né, e a Luciana Bedez, que eu tenho acompanhado bastante, vários outros companheiros lá em São Paulo, essa questão, né, que é, por exemplo, o processo de discussão e de implantação do GAORP, né? Foi uma luta nossa, né? Um pedido inclusive nosso, inclusive da Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública pudesse participar, mas o GAORP não é instância de mediação, não é instância de mediação. Aliás, o nome já fala, né? Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse. Então isso não é mediação de conflito, né? Isso é para a gente marcar a data, né, da reintegração, de modo que evite, né? Mas isso não é pactuação, não é acordo, não é nada, né? Então
A gente tem feito essa crítica, né? Agora a gente precisa, inclusive, intensificar a crítica à postura do GAORP, e a gente não quer esse modelo de mediação. A gente gostaria de ter outro tipo e outros modelos de mediação, né? Falar um pouquinho rapidamente também, né, na nossa luta, né, lá em São Paulo, nesse momento também, né, que é a defesa, né, de uma ocupação no centro de São Paulo, que já está há mais de 10 anos, que é a ocupação da Mauá, porque ela também é uma referência das lutas no centro de São Paulo, né, e vem fazendo um enfrentamento intenso também ao judiciário para tentar, né, faz a defesa e tensiona com o judiciário o tempo inteiro para tentar, né, garantir, vamos dizer assim, evitar a reintegração de posse. A reintegração de posse estava marcada agora para o dia 22 de outubro, né? Nós participamos, inclusive a Luciana e eu que participamos da reunião lá do batalhão da Polícia Militar, que agendou para um dia de domingo, dia 22 de outubro, a reintegração de posse, mas aí com a articulação que nós fizemos também, apoios que a gente conseguiu, o Ministério Público conseguiu a suspensão da reintegração de posse por mais 30 dias, né? Temos uma campanha, né, chamada Fica Mauá, então quem puder, inclusive, entrar nas redes aí, nos ajudar nessa campanha, muito importante, né? E também a fala do juiz, né, da ação judicial, né? Lá o doutor José Carlos Fantasini, né, Fantasini, que diz o seguinte, né, que juiz, né, não pode fazer caridade com um chapéu alheio, né? Sendo que o juiz não pode nem, né, o juiz devia pensar duas vezes, né? O juiz que recebe auxílio moradia de R$5.000, não sei quantos mil e tantas outras coisas, né? Vamos dizer assim, tantas benesses, né? Deve tomar, né? E um imóvel, né, que deve 5 milhões de IPTU, né? Quem está fazendo o quê com o chapéu alheio? Quem está, né? Então tudo isso, né, que a gente tem que, né, bom, então essa fala, né, do juiz também que ficou registrada aí, né? Uma outra ocupação também, né, que a gente também está acompanhando, né, que é uma ocupação chamada Douglas Rodrigues, e está numa luta muito grande também na Vila Maria, uma ocupação muito grande em São Paulo, fazendo uma luta também, e o juiz, né, esse juiz Pelegrino também estava fazendo essa reintegração de posse, e está toda uma luta também com o apoio da Defensoria para resistir também a esse processo, né? E estou encerrando já, né? Esse é um acampamento que foi realizado essa semana, foi no dia... Que dia que foi, Lu? Semana, foi quarta-feira agora, né? Foi segunda-feira, né? O pessoal, antes da suspensão da reintegração de posse, o movimento fez um acampamento, né, na porta do tribunal. Então nós estamos achando que tem uma certa aura, não podemos fazer pressão no judiciário. Que nada, né? Temos que fazer manifestação, pressão, acampamento, né? Porque isso ajuda também, né, no processo, porque o processo é uma disputa, então nós temos que disputar o processo, e a forma de disputar é tensionar o tempo inteiro, denunciar, colocar o nome do juiz e tentar fazer esse enfrentamento, né, e visibilidade para a ocupação, né? Porque quanto menos visibilidade, mais fácil é de acontecer o processo de reintegração de posse, né? Denunciar e constranger se possível, né? Quando, né, faz esse tipo, fala aquele tipo de besteira, né, que falou lá, né, o juiz lá da 26ª Vara lá de São Paulo, né, em relação à reintegração de posse da Mauá, né? Nós estamos aí, né, na luta, no processo de resistência, e vivendo coletivamente também todos nós esse momento de angústia, de crise, e como advogados populares e também como pessoas da luta, né, para fortalecer a luta pela reforma urbana, pelo direito à cidade, né, e para evitar, né, e ajudar também, né, nesse grande mutirão com o IBDU e tantos outros atores, né, que haja tantas violações ao direito à moradia e ao direito à cidade no nosso país. Obrigado.